O rei Ezequias é curado por esse tempo. O rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo, Davi. Então Isaías disse: Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias perguntou: Qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar, e de que daqui a 3 dias eu poderei ir até o templo? Isaías respondeu: O Senhor lhe dará um sinal, para provar que vai cumprir a sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 degraus ou volte 10 degraus? Ezequias respondeu: Fazer a sombra avançar 10 degraus é fácil. Eu quero é que ela volte 10 degraus. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 degraus na escadaria feita pelo rei Acaz. Os mensageiros da Babilônia, por esse mesmo tempo. O rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a sua riqueza, isto é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: De onde vieram esses homens? E o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: Eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: O que foi que eles viram no palácio? O rei respondeu: Viram tudo, não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: O Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso, disse: A mensagem do Senhor que você me deu é boa. 2 Reis 20, 1:19. Durante um período de 100 anos da história do Judá, Ezequias foi o único rei fiel que diferença fez. Devido à fé e às orações do Ezequias, Deus o sanou e salvou sua cidade dos assírios. Você também pode fazer uma grande diferença, inclusive se sua fé o coloca na minoria. A fé e a oração, se forem sinceras e dirigidas para o único Deus verdadeiro, podem fazer que uma situação troque.
O relógio de sol do Acas também é traduzido como os degraus do Acas. Os relógios de sol egípcios deste período eram construídos em forma de escadas em miniatura, para que assim as sombras se movessem para cima e para baixo nos degraus. Ezequias tinha sido um rei bom e fiel, mas quando Isaías lhe perguntou o que lhes tinha ensinado aos embaixadores de Babilônia, ele respondeu: viram tudo o que havia em minha casa. Pelo relato feito, parece ser que a prosperidade, o êxito e a salvação da enfermidade do Ezequias o fizeram soberbo. Em lugar de lhe haver dado a glória a Deus por todas suas benções, tratou de impressionar aos estrangeiros. Quando Deus nos ajuda, não devemos utilizar suas benções para impressionar a outros. Um testemunho de vitória pode degenerar rapidamente em vaidade e louvores próprios. Babilônia, uma cidade que se rebelou em contra do Império Assírio, foi destruída pelo Senaqueribe em 689 a. Código. Esta história provavelmente ocorreu muito pouco antes desta data. Quando Senaqueribe morreu em 681 a. Código, seu filho, Esaradom, neciamente reconstruiu a cidade de Babilônia. A Síria, cujos governantes nesse tempo estavam debilitados, permitiu que Babilônia se fortalecesse. Enquanto que o exército assírio partia para conquistar e oprimir terras longínquas, a cidade de Babilônia crescia e se convertia em uma pequena nação. Depois de vários anos, Babilônia se tinha fortalecido o suficiente para rebelar-se uma vez mais. A larga oprimiu a Assíria e chegou a ser a seguinte: potencializa mundial. Ezequias estava dizendo que era bom que estes terríveis sucessos preditos pelo Isaías não aconteceriam durante sua vida. A declaração do Ezequias parece egoísta, carente de visão e soberba. Entretanto, sabia que sua nação seria castigada por seus pecados. Assim pôde ter estado reconhecendo e agradecendo a Deus por decidir não destruir ao Judá durante sua vida. O lago e o conduto se referem aos quase 600 metros de túnel construídos dos mananciais do Gion até o lago do Siloé. Vinha de uma bebedouro, fora dos muros de Jerusalém, a um depósito seguro dentro da cidade. Isto se fez para que o exército assírio não pudesse cortar o fornecimento de água da cidade.